Com a palavra, o nosso deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, apresento o requerimento número 349 de 2023, em que requero que seja realizada audiência pública para debater sobre a importância da Fundação Educacional Caio Martins, FUCAM, para o desenvolvimento humano, educacional, social e econômico dos jovens mineiros em situação de vulnerabilidade social e da necessidade de sua manutenção como fundação autônoma para o prosseguimento e ampliação de sua missão histórica. Eu gostaria de fazer o encaminhamento dessa votação, senhor presidente. Nós já conversamos aqui um pouco, eu, você e o deputado Caixa, sobre a importância de debatermos o tema nessa comissão de juventude. A Fundação Educacional Caio Martins, ela tem uma missão histórica desconhecida pela maioria dos mineiros. É uma fundação que foi criada em 1948, Caixa, com o objetivo primordial de atender a juventude em vulnerabilidade social. Essa fundação tem 75 anos de história e hoje ela está circunscrita, delimitada a 8 escolas estaduais, que são centros educacionais da FUCAM, e que continua atendendo preferencialmente essa juventude em vulnerabilidade social. Essa fundação, nós iremos trazer esse tema nessa audiência pública, ela tem uma característica muito particular. Apesar de ter nascido aqui em Esmeraldas, muito próximo aqui a Belo Horizonte, ela realmente se expandiu na nossa região mais carente do estado, que é o nosso Vale do Jequitinhonha, o nosso norte de Minas. Então, nós temos hoje em Januária, em Buritizeiro, em Riachinho, em Diamantina e outras cidades, esses centros educacionais que têm um aspecto muito voltado para os valores dessa juventude. Além da educação formal propriamente dita, essa fundação trabalha valores muito relacionados às práticas do escotismo. Fica como informação, né, o símbolo da FUCAM é a flor de lis, que é o símbolo dos escoteiros. Então, todos os princípios e valores dos nossos escoteiros são trabalhados no ambiente da FUCAM. E a FUCAM, prezado deputado Mário Henrique Caixa, a FUCAM, ela tem um DNA muito interessante, que é um DNA dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ela foi uma fundação criada pelo coronel Almeida, um coronel da Polícia Militar, e pela sua esposa, uma educadora, que iniciaram essas práticas em 1948, e a FUCAM passou por uma série de melhorias, conquistas e percalços ao longo desse tempo. E no governo anterior ao governo Zema, ela teve muito ameaçada de extinção. Ela foi colocada num processo de extinção. A FUCAM tem muitas fazendas, muitas terras no norte de Minas, e naquela época as escolas já foram tiradas da FUCAM e foram colocadas na Secretaria de Educação, e as terras foram colocadas sob administração, na época, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por uma batalha, na última reforma administrativa que nós aprovamos aqui, deputado Caixa, em 2019, o governo Zema concordou com o retorno da FUCAM, concordou que a FUCAM era importante, principalmente pelo legado histórico que ela tem para Minas Gerais. E aqui eu quero abrir um parênteses, e ele será convidado para a nossa audiência pública, ao nosso deputado Zé Reis, deputado da última legislatura, aluno egresso da FUCAM, lá em Januária, que foi um lutador por essa causa dentro dessa casa. E no ano passado, depois de um trabalho aí de 3 anos, paralisado aí pela pandemia, o governo autorizou, presidente deputado Oscar, que a FUCAM recebesse seus cargos novamente de volta, que a FUCAM pudesse projetar o crescimento nas suas atividades tão importantes para o Estado de Minas Gerais. E qual não foi a minha surpresa, quando na última quinta-feira, essa Assembleia recebeu um projeto do Poder Executivo que prevê a extinção tácita da FUCAM. Esse projeto prevê
que as escolas estaduais ficarão sob encargo da Secretaria de Estado de Educação. E com essa justificativa dizendo que a FUCAM continuará com as suas atividades. Isso não é verdade. A FUCAM tem uma identidade própria. A FUCAM tem uma história própria. E eu conclamo aos colegas, iremos discutir e vamos assessorar o nosso governador que esse governo não fique com essa marca negativa de ter sido responsável pela extinção dessa fundação com uma missão histórica de Minas Gerais, voltada principalmente para aquela juventude em vulnerabilidade social. Nós estamos aqui para trabalhar para todos os 21 milhões de mineiros, mas especialmente para aqueles que mais precisam. E nós temos hoje testemunhos reais de mais de 80 mil egressos da FUCAM que irão aqui testemunhar o quão importante essa fundação foi, não na sua formação somente como estudante, mas na sua formação como cidadão. Então, eu encaminho, solicito a aprovação do requerimento para que iniciemos, nessa Comissão de Juventude, senhor presidente, sob a sua liderança, o protagonismo da defesa, da manutenção da Fundação Educacional Caio Martins no Estado de Minas Gerais, com a sua autonomia e para que ela continue trilhando, por mais 75 anos, essa sua missão nobre de formar a nossa juventude com valores inegociáveis. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito bem justificado, o nosso deputado Coronel Henrique, com justificativa bem plausível. Quero aqui